Eu não nasci pastora, eu vim sendo assim, formada, passei por várias situações, já pensei naquela coisa assim, eu não vou dar conta, mas aquilo que quando Deus colocava alguma coisa muito forte dentro do meu coração, aí a timidez ela vai embora, a vergonha, tudo, ela deixa de existir e aí entra realmente aquela força para falar. Por isso que você fala assim, essa é uma força, uma energia que você sente na hora que você pisa no altar, é diferente. Sempre quadrangular, sempre quadrangular. Eu vim para quadrangular quando a minha mãe nos trouxe, porque meu pai tinha falecido e a gente não tinha. Estava sem chão, né? Meu pai morreu, eu tinha 14 anos de idade. E aí a minha mãe tinha 37 ou 38 anos, não estou bem certa. E 5 filhos, né? Então, assim, tirou o nosso chão. E a gente sabia o que fazer, ela não tinha noção como que ela ia criar esses filhos, como é que ela ia fazer e tal. Aí uma vizinha falou assim, vamos na igreja. A igreja sempre, né? Tem um pastor, ele tem sempre uma palavra muito boa. E essa palavra, a sensação que eu tinha, que eu chegava na igreja e quando o pastor começava a pregar, é igual se entrasse alguma coisa quente, quente. Eu saía de lá, essa era a sensação, aquecida, fortalecida. E aí nós começamos a ir, cada vez que vinha, né, a palavra. E interessante que depois a gente vê na Bíblia, né, Jesus diz, vós sois limpos pelas palavras que vos tenho pregado. Essa era a sensação, aquele peso que a gente estava, aquela sensação de impotência, de desespero mesmo, conforme a gente foi indo, foi ouvindo a palavra, foi ouvindo a pregação, aquilo foi saindo da gente. Até que eu tive uma experiência com Deus, de chamado mesmo. Não mais ser só estar ali entre as ovelhas, mas que eu me colocasse à disposição dele para o pastoreio, para vir para uma missão, né, para fazer essa missão. Aí no primeiro momento a gente pergunta aquele monte de coisa. Eu dou conta, eu sei, mas eu sou tímida, eu nunca tinha pegado no microfone. Aí você começa a ter aquele monte de dúvida. O chamado que a gente fala, ele é muito forte, que fica dentro de você, ele é muito presente. E tudo que você vai fazer, você vai assim, mas não é isso. Eu dava aula, aí eu nesse inteirinho, né, eu me formei, aí fui lecionar, né, passei em concurso público na prefeitura de Contagem, então eu já era professora, né, e voltei para fazer pedagogia na UFMG. Aí eu já estava assim, nesse inteirinho eu me casei, aí eu estava focada nessa área. A minha primeira filha nasceu, né, essa morena linda que está ali. Aí eu lembro que eu estava dando banho, lembro claramente, eu dando banho na minha filha, aí o Espírito Santo veio com a palavra assim, você teria coragem de deixar tudo e tudo e ir para uma missão que eu te der? Aí eu falei assim, eu deixo tudo, eu tenho coragem, Senhor, eu vou. Ele falou assim, então deixa. Aí eu larguei tudo e vim. Fomos para Valadares. Aí de Valadares eu vim para cá. Aí aqui eu tô. Só nessa igreja tem 20 anos agora, tá fazendo 20 anos. Sim, já teve vários momentos que a gente faz de conflito de fé. Esse conflito de fé, ele é, já ao longo desses, né, eu tenho, que eu vim para a igreja do Evangelho Quadrangular, que eu me batizei, tá fazendo 35 anos. Então, quer dizer, nessa caminhada aí, muitos momentos, parece que a gente tem uma frase que eu acho bacana, que tem momentos que a gente passa por provas, né? Parece que você sente assim, que você está sendo realmente testado, né? E aí alguém usa a frase assim, você já observou que na hora da prova o professor se cala? Numa aula normal, o professor está calado, agora é com você. Dentro daquilo que você aprendeu, você segue. Então, eu já tive momentos que eu senti isso, Deus calado,
E eu tendo assim, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Para que lado eu vou? Que atitude eu tomo? E aí sim, aqueles valores implantados, aqueles valores que você tem enraizados, eles vêm e afloram e te fazem seguir. Aí você pula uma etapa, literalmente você alcança um outro patamar. A gente não nasce e nem permanece com o mesmo grau de fé. Você desenvolve essa fé. A fé que eu tenho hoje para conquistas, para determinadas coisas que eu faço e decisões que eu tomo, não é da menininha de 14 anos que chegou na igreja. É de uma pessoa com consistência. Hoje eu consigo discernir voz de Deus, eu consigo discernir a minha voz pessoal, os meus medos, minhas ansiedades. Eu consigo perceber quando há uma influência, né, que já fala influência maligna, eu consigo perceber, já tenho mais discernimento. Quando eu falo assim, não, isso aqui é cilada. Agora mesmo eu estava numa tomada de uma decisão importante e assim, tudo aberto, tudo favorável. Mas eu percebi que aquele, Deus falou claramente, não é ali, não vá. E eu falei, não vou. E as pessoas, mas por que não? Por que não? Humanamente era muito bom, mas você consegue entender que a Bíblia diz assim, há caminhos que ao homem parece ser bom, ou bons, mas o seu fim não é o melhor. Essa intimidade, né? A gente está falando de ter intimidade com Deus. Eu busco essa intimidade constantemente, essa proximidade com Deus. Jesus, ele estava com meio de um monte de pessoas e tal, mas de repente ele saía, ele se isolava, ele ia para o monte, ele ia orar. Eu preciso desses momentos, como eu preciso de beber água. Eu costumo falar com os meus líderes assim, não tem essa de preciso decidir. Eu decido quando eu tenho clareza em Deus o que eu tenho que fazer. Quando eu não tenho, eu sou franca de dizer, não tenho, não sei o que fazer. Ainda não sei o que fazer. Todo dia e toda hora eu tenho temor e tremor do Senhor. Eu falo para as minhas ovelhas, o que eu faço e como faço e por que faço, não é por causa das pessoas, com elas também, mas é por Ele. Nós cantamos um hino domingo que falou assim, que o Senhor nos ama e o seu amor é como a força de um furacão. Agora eu vendo Irma, eu falei assim, uau, Deus nos amar com a força de um furacão. Percepção do mundo espiritual. Nós temos lei de física, lei de química, mas nós temos as leis espirituais. E a maioria das pessoas são cegas para as leis espirituais. Elas não compreendem que há um regimento, que há regras, há estatutos. E há estatutos, inclusive, perpétuos. Que vale aqui, vale na China, vale no Oriente Médio, vale em qualquer lugar. Eu gosto de um evangelho robusto, eu não gosto desses rótulos, eu não gosto desses modismos, eu busco a fé inteligente, eu busco aquela fé que está em Romanos 12, né? A fé racional, a fé que te faz assim, olhar para esse Deus, igual o meu filho Israel, ele, esse moreno bonito aqui, ele faz ciência da computação, mas ele é muito inteligente e ele lê muito, e filósofos para lá. E eu acho bacana, ele falou assim, mãe, eu consigo ler e entender Deus até em quem se diz ateu. Eu fico feliz porque isso, eu vejo que a robustez da fé dele não é uma fé burra. Porque às vezes a gente encontra infelizmente, tem uma gama de pessoas evangélicas que elas são bem tapadonas.
E o mundo, as pessoas não nos conhecem às vezes, mas como esses alienados, meio fora da razão, né? Olha pra gente assim. Mas existem esses? Existem. Mas tem uma turma inteligente, uma turma de Deus. E o meu pastor, meu pai na fé, é dessa gama. Eu falo que ele é um filósofo de uma profundidade e fala de Deus, que eu tinha vontade de falar de Deus como ele fala, pela profundidade do que ele diz. Então, eu falo do meu jeito, da minha maneira, daquilo que eu aprendi, da minha intimidade com o Senhor e dentro disso que você falou. Verdades. Verdades. Caminho. Já tive muita luta, já passei por... Você tem noção. Quantas coisas. Muitas coisas. Mas a certeza... Por exemplo, eu já tive vontade de ir embora de Ipatinga, por problemas que eu já enfrentei. No dia que eu falei, Deus, eu quero ir embora daqui. Me tira daqui. Porque, como eu te falei, mais do que receio de pessoas, eu tenho receio do Senhor. Porque de pessoas eu posso estar numa cidade, estar na outra, e mudar de pessoas, de ambiente, né? De convivência. Mas do Senhor, não. Aonde eu estiver, Ele está lá. Então, dele, eu quero ter sempre... eu quero que ele olhe para mim e acredite em mim, confie em mim e me ame de verdade, como ele ama. Eu também quero amá-lo de verdade. Então, esse é o meu princípio de fé. Não faço pelas pessoas, para as pessoas, faço pelo Senhor. E quero que elas olhem para mim e vejam Deus. Eu falo assim, que a mulher é mulher de fé, que a mulher é mulher de Deus. Aquela mulher, eu falo até me emociono. Não, ela caminha para o Senhor mesmo. Já tem intimidade com o Pai. Tanto que eu tomo decisões, às vezes, contrárias ao que todo mundo está querendo que eu faça. Mas eu falei, Deus me mandou fazer isto. E entre obedecer vocês ou agradar vocês, Pedro também falou isso. Eu vou pelo Senhor. E aí, lá na frente, o que eu falei, o que o Senhor falou, não eu, que sou eu. Dá certo. As pessoas, uau, era Deus. Era Deus.